Oi, gente, tudo beleza com vocês, gente? Bom, tá iniciando aqui, né, mais uma videoaula da gente, né, mais um encontro da gente essa semana, né, nesses encontros virtuais da gente. E tá iniciando aqui mais uma aula, né, ou seja, hoje o nosso encontro é de história, ok? E a gente aí continua falando ainda, né, ou seja, batendo na mesma tecla sobre o Império Romano, né? A gente agora vai falar um pouco sobre o Baixo Império Romano, né? E a gente vai aí descobrir quais foram os principais fatores, né, que foi levando realmente ao declínio do Império Romano, né, ao declínio, né, de Roma, né, praticamente. Então vamos, né, nessa videoaula de hoje vamos ver praticamente quais foram, né, os principais fatores que contribuíram para o declínio de Roma. Beleza, gente? Mas antes disso, né, a gente vai corrigir a última atividade trabalhada, né, em sala, que foi as páginas, que foram, na verdade, as páginas, a verdade foi só a página 256, né, questões 1, 2, 3 e 4. Então, enfim, tem aí a resposta, né? Ou seja, tem aí o gabarito direito que vocês podem estar fazendo a correção, né, atualmente agora, ok? Então, vem falando o seguinte: Otávio Augusto, né, após derrotar seus rivais, Lepto e Marco Antônio, pondo fim ao segundo triunvirato, né, para ser efetivado como imperador, recebeu alguns títulos, né? Quais foram esses, né? Quais foram os títulos que Otávio Augusto foi receber, né? Ou seja, ele recebeu vários, né? O de príncipe senatos, né? Entre outros como o pai da pátria, né? Ele, ou seja, e Otávio Augusto ele foi ficando cada vez mais o quê? Cada vez mais poderoso dentro de Roma, né? Aonde ele foi se intitulando cada vez mais de várias regalias, né? De vários poderes e tudo mais, beleza? Então, novamente, o professor sempre pede que façam a correção, pausa o vídeo, né? Faz a correção corretamente, direito, tudo direitinho. Beleza? A segunda questão era o quê? A segunda questão era mais uma questão pessoal, ok? Séculos se passaram, mas a política do pão e circo utilizada pelos romanos continua bastante viva na forma de pensar de muitos que exercem mandatos legislativos e executivos no país. Aqui vem falando uma comparação, né, na verdade, do que é essa política de pão e circo, né, que existia lá na Roma, né, no Império Romano, na capital Roma, e o que ainda existe cotidianamente, né, hoje em dia. Essa eu vi que a galera não mandou muito bem, né, na resposta, mas galera, o Pão e Circo quer falar justamente isso, né, ou seja, que tanto os líderes do Senado, né, quanto os líderes do Executivo, né, os líderes representantes de um estado, de uma nação, estão tratando a população realmente a pão e circo, né, ou seja, tudo de ruim está acontecendo, né? E, enfim, e o sistema de governo está se preocupando com outra coisa, né? Ou seja, com uma coisa que não tem muita importância para o povo do território, para o povo do Estado, como nós, por exemplo, a nação brasileira. Ok? Então, isso é tratar a população a pão e circo. Coisa que acontecia, né, na Roma antiga, né? Ou seja, a população estava vivendo sob um caos e, enfim, os representantes de Roma, né, os imperadores, estavam tratando a população a pão e circo com o quê? Com a luta dos gladiadores, né, enfim, e tudo mais, beleza? Trazendo o quê? Trazendo espetáculos ao ar público, né, simplesmente para driblar a atenção da sociedade que vivia enfraquecida, ok? A outra questão, né, falava um pouco sobre o quê? Vem falando sobre o que é essa Pax Romana, né? Otávio Augusto foi estabelecida a Pax Romana, né? Comente o processo de expansão territorial romano, né? Foi iniciado no período republicano, enfim, proporcionou, dentre outras coisas, um gigantesco império, né? Enfim, e isso, né, foi acontecendo, né? Ou seja, o imperador Otávio Augusto determinou a Pax Romana, né? Que consistia em interromper seu processo de expansão, garantindo a defesa dos territórios já conquistados, ou seja, ele promoveu a paz romana, né? Ou seja, ele consistia em cada vez mais em interromper o processo expansionário, né? Ou seja, o processo de expansão do gigantesco império que foi, né, o Império de Roma, beleza? Aí a gente agora parte para o quê? Para o Baixo Império Romano, né? O fim de Roma. A gente vai falar um pouco, né, como foi que Roma foi chegando ao fim, né? As crises políticas, econômicas e sociais ocasionaram a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. O tamanho do império e sua complexidade causavam sérios problemas de administração. Ademais, as diferenças culturais de cada província dificultavam bastante a organização do Estado romano. O fim do Império Romano do Ocidente passa por questões políticas,
econômicas, mas também culturais, principalmente religiosas. Ok? O fator econômico, então a gente viu aí que tinha vários fatores que se interligaram, né, para que Roma chegasse ao fim. Enfim, as sociedades elas estavam cada vez mais fragmentadas, né, ou seja, elas estavam cada vez mais segregadas, separadas, né, enfim, nos elementos culturais, nos elementos religiosos, enfim, nos elementos políticos, e isso foi ocasionando o fim de Roma. Né, o fator econômico, né, os altos investimentos feitos no exército, né, para estabelecer o controle sobre um império tão grande e complexo geravam muitas despesas e dívidas, né, desde o século III depois de Cristo. O dinheiro que podia ser destinado ao comércio e à produção agrícola de Roma era usado nas questões militares, né, ou seja, o povo ficava passando fome, né, o povo ficava na miséria, na míngua, e o exército cada vez mais poderoso, né, cada vez mais valorizado, né, ou seja, desvalorizando simplesmente quem? A moeda de Roma e o povo romano, né? E fortalecendo cada vez mais o quê? O seu exército, né? Somado a isso estava a crise escravista, né? Manter escravos tornou-se caro demais para os romanos, né? Embora não pagasse pela escravização, era investido muito dinheiro nas guerras, né? Que levavam a escravizar o quem? Os derrotados, né? Era assim que começavam a primeira história da escravidão, né? Os derrotados em guerra se tornavam escravos. As doenças e consequentes mortes aumentavam as despesas do império. Passou-se a usar, então, o sistema de colonado, né, que era o que? Os camponeses negociavam com grandes proprietários para trabalharem em suas terras, em troca teriam direito à proteção em uma pequena parte do que fosse produzido para a sua sobrevivência. Né? Isso significava o colonado. Inicialmente, isso ocorreu de forma espontânea, né, pois a crise financeira aumentou o desemprego, principalmente entre plebeus e camponeses. Os escravos em Roma, né, eram muito numerosos, né, isso a gente sabe por quê? Porque Roma tinha uma expansão muito grande na conquista de território, e a cada conquista de territórios eles capturavam novos escravos. Considerados como propriedades, eles eram explorados e vendidos como mercadoria. Seu trabalho no artesanato e na agricultura era decisivo para a produção de bens necessários para a sociedade. A crise econômica, né, lógico, foi um dos motivadores do caos romano, bem como as disputas políticas entre estruturas da sociedade que só aumentavam aos poucos, né? Tanto os senadores quanto comandantes militares passaram a disputar os principais cargos políticos, enfraquecendo quem? O império. A gente tinha a figura do imperador, mas a gente tinha a figura ali dos senadores, né? Dos principais cargos políticos, cada um querendo ali administrar Roma, cada um querendo destruir o imperador. E isso foi fazendo cada vez mais esse grande império cair. Ok? Esse cenário possibilitava a invasão de outros povos, né? Ou seja, essa fragmentação de sua sociedade, de seus povos, né, possibilitava, né, já que eles não estavam tão unidos, né, ou seja, dos outros povos chamados das invasões bárbaras, que a gente já conhece, né. Os estrógados, né, e os visigodos, povos germânicos, né, por exemplo, eram constantemente atacados pelos hunos, né, e acabavam entrando nas fronteiras romanas para se proteger. Então, Roma estava cada vez mais fragmentada e isso proporcionava a invasão dos seus invasores, né, como os povos os germânicos, né, que invadiam Roma. Ok? Os povos germânicos, né, conhecidos como povos bárbaros, né, habitavam as terras do norte e nordeste da Europa, conviveram muitas décadas, né, de forma pacífica com os romanos. Muitos se tornaram soldados mercenários que atuavam no exército imperial. Né? Aqui uma pequena característica desses dois povos, né, dos povos germânicos e dos hunos. Os hunos eram povos que habitavam o Império Húnio na Eurásia, né, que é um continente ali da Europa com a Eurásia. Eram nômades e seminômades, deslocavam-se de acordo com a necessidade de saques a serem feitos. Seu principal líder era Átila, né, o famoso Átila, rei dos hunos, ok? Outra política que enfraqueceu o Estado romano foi sua divisão, né, em 284 depois de Cristo. O imperador Diocleciano, né, pressionado pela crise econômica e política e sentindo, né, a dificuldade de administrar todo esse império cheio de problemas, né, gente? Com grandes extensões estabeleceu a chamada tetrarquia, né? Assim, o Império Romano seria dividido em Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, e haveria dois co-imperadores, né? Um do Oriente e de um do Ocidente. Os Augustos, né, que governariam cada um deles. Ambos os Augustos teriam um auxiliar direto que receberia o titular de César, ok? E mais tarde seria também um co-imperador, ou seja, tetrarquia queria dizer o quê? A segregação, ou seja, olha quanto Roma estava sendo segregada, né? Ficou ao que a ser Império do Oriente e Império do Ocidente.
beleza? Aqui um mapa, basicamente, que mostra essa divisão, essa segregação do que era o Império do Oriente e o Império do Ocidente, beleza, gente? Vai se encerrando essa videoaula de hoje aqui, ok? Peguem aí o exercício para a realização da atividade, página 257, beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!